agora vamos de bastidor, sob o possível grampo ao ministro Alexandre de Moraes. Câmera 1. A Polícia Federal vai investigar se Alexandre de Moraes pode ter sido alvo de um grampo da ABIN. A PF incluiu esta questão, essa denúncia que o hacker fez, na investigação que ela já está fazendo sobre o sistema de espionagem montado pela Agência Brasileira de Informação durante o governo de Jair Bolsonaro. Recapitulando tudo para vocês, o hacker Walter Delgatti Neto disse à Polícia Federal e à CPMI do 8 de janeiro que o ex-presidente teria pedido a ele para assumir a autoria de um grampo contra Moraes. Delgatti, no entanto, não apresentou provas do pedido e disse que ele mesmo não sabia se o grampo teria sido feito ou não. É isso que a PF agora quer verificar. Durante os 3 primeiros anos do governo Bolsonaro, a ABIN montou um sistema secreto de monitoramento de centenas de pessoas utilizando um sistema adquirido de Israel. A PF agora quer investigar se os 2 casos estão ligados. O que me disse uma fonte da Polícia Federal ligada ao caso. Nós já sabemos que eles tinham essa ferramenta. Agora, o que precisamos verificar é se utilizaram ou não para fazer o grampo. Afirma essa fonte a par das investigações. Então, assim, a PF ainda não tem nenhuma evidência que isso tenha ocorrido. O que ela tem? Um sistema que estava montado para isso, uma investigação que já está correndo sobre isso, uma denúncia que foi feita pelo Delgatti de que o governo o Jair Bolsonaro teria dito que ia fazer esse grampo e pedido para ele assumir a autoria. Então, ela pegou essa denúncia e colocou lá dentro da investigação da ABIN. Quando esse caso veio à tona, inicialmente trazido pelo senador Marcos Duval, em fevereiro deste ano, a ABIN já negou qualquer relação da agência com um suposto plano golpista. Na época, a ABIN disse o seguinte, soltou uma nota falando, olha, a ABIN não está envolvida em qualquer iniciativa relacionada à possibilidade de gravação de conversas de ministro do Supremo Tribunal Federal. E a agência disse ainda, a ABIN reafirma seu compromisso com a democracia e o Estado democrático de direito. Vamos para a análise, vamos colocar o time aqui em campo. Gustavo Uribe está ali se ajeitando com o ponto, vou começar com o Yuri. Yuri, o que a Polícia Federal está fazendo, por enquanto, ela não tem provas ainda que esse grampo aconteceu. Ela está juntando uma coisa com a outra e colocando a denúncia dentro dessa investigação. Pois é, essa informação, quer dizer, esse tipo de suspeita é mais um caso bastante grave aí de uso totalmente inadequado do aparelho do Estado para fins nem um pouco republicanos, né? Qualquer que fosse a iniciativa para se tentar grampear um ministro do Supremo Tribunal Federal, seja ele quem for, é grave por si só. Fazer isso por meios clandestinos é muito grave. Fazer isso por meios do aparato do Estado, isso torna ainda mais grave esse tipo de suspeita. A ver o quanto esse tipo de investigação consegue andar e coloca mais uma vez no centro de um foco de investigação, um órgão cuja atuação ao longo do governo Bolsonaro também teve seus momentos ali de questionamentos. O quanto os relatórios de inteligência tinham um caráter mais institucional, de Estado, ou o quanto eram voltados a interesses muito pessoais dos mandantes da República de momento. E isso é inaceitável em qualquer período da história. E mais ainda se voltar para um conflito institucional e contra uma outra autoridade da forma como se coloca nessa suspeita. Uribe, você já trouxe para a gente a apuração de que tem gente na PF que não acredita que o Moraes foi realmente grampeado. Então, quero frisar aqui, né, gente? Estamos falando de uma suspeita. A obrigação da Polícia Federal é investigar. Ela já tem uma investigação aberta, tem uma denúncia, está juntando as duas coisas e quer saber se o sistema foi utilizado para isso. O que você tem ouvido, apurado dentro da PF, Uribe?
Eu e o Elijanas Maia fomos atrás do Departamento de Inteligência da Polícia Federal saber se já havia constatação de algum grampo em alguns dos celulares de Alexandre de Moraes, no principal celular que ele utiliza hoje e nos outros celulares que ele utilizava antes em outras linhas. O que nos disseram é que não, que passou já por verificação em vários momentos onde havia suspeita e não foi localizado grampo nenhum. É uma história muito estranha, porque quando o Walter Delgatti fala disso, ele fala de forças estranhas do exterior que teriam grampeado Alexandre de Moraes. E quando a gente tratou desse assunto com agentes da investigação, eles foram muito claros: pirotecnia. Walter Delgatti exagera. Claro que a gente vê que muitas das linhas do que ele disse guardam coerência, como, por exemplo, todo o processo de Carla Zambelli, os pagamentos em dinheiro vivo, para não deixarem rastros, a presença dele no Palácio do Alvorada e, posteriormente, Jair Bolsonaro abrindo as portas do Ministério da Defesa. Mas, nesse ponto, eles dizem que não há nenhum indício. E se houvesse, há uma avaliação de alguns integrantes da Polícia Federal, é de que se houvesse esse tipo de monitoramento até pela BIM, teria sido registrado pela Polícia Federal. Você foi no ponto, Raquel, realmente. Cabe à Polícia Federal apurar e ela está fazendo o trabalho dela. Agora, não há indícios de que o telefone celular de Alexandre de Moraes foi grampeado. Thaís, o quão grave é grampear um ministro do Supremo? Eu não tenho nem como nominar isso, mas o importante, e aí pegando um pouco que o Uribe traz, é que Delgatti ali no seu depoimento, o que ele diz? Ele diz que ele teria sido procurado para assumir um grampo que teria sido feito pessoalmente, aquele que foi revelado pelo senador Marcos Duval. A ideia de grampear o ministro Alexandre de Moraes durante uma conversa. E segundo o hacker, ele teria sido consultado sobre a possibilidade de assumir esse grampo. Porque qual era a ideia? De novo, segundo o hacker, era montar um discurso, uma narrativa de que o hacker que foi o responsável pela Vaza Jato, teria conseguido grampear o ministro Alexandre de Moraes. Então, essa história que o hacker esperava vender numa delação premiada à Polícia Federal, mas ele acabou entregando ali no seu depoimento à CPMI de 8 de janeiro, e é essa história que precisa ser apurada, precisa ser mais bem apurada. O problema sim, já ouvi várias vezes que ele mesmo, o hacker, diz que não sabe se o eventual grampo foi de fato efetuado, concretizado, feito. E mais do que isso, como ele consegue provar isso? Ele gravou as conversas que ele teve? Acho que esse é um ponto importante, Raquel, não só em relação a esse caso, mas também em relação aos militares. Como que ele vai conseguir provar todas essas afirmações que ele faz? Não só a Polícia Federal, mas também ali a CPMI de 8 de janeiro. Yuri, queria que você relembrasse para quem está nos acompanhando esse sistema israelense que a ABIN comprou e todo esse escândalo, as milhares de pessoas que podem ter sido grampeadas, porque essa é uma investigação que já está aberta e na qual essa denúncia de um eventual grampo a Moraes está sendo incluída. E esse sistema é um sistema que tem polêmica justamente por uso em outros países, que fere uma série de direitos mais básicos em qualquer Estado democrático de direito. De ser um sistema que poderia ser usado para perseguição política, para quebra ali do direito de privacidade de uma série de pessoas e por aí vai. Não me lembro se o nome era Pegasus ou algo do tipo desse sistema, enfim, e que teve já uma série de discussões em relação a esse uso em outros países. Quando se levantou essa hipótese de que poderia ter sido discutido aqui, houve uma tentativa de se dizer não teve nada desse tipo, não se chegou a esse ponto de colocar em uso. Mas só o fato de se cogitar
que um governo pensou nessa hipótese, que caso tivesse concretizado ou caso tenha concretizado, isso pudesse ter sido usado como instrumento de perseguição ou de uso contra adversários, já deixa muito claro o quanto, só de levantar essa hipótese, já coloca muito em xeque os compromissos republicanos e democráticos de quem cogitou fazer uso desse tipo de instrumento. Isso ainda vai dar muito pano para manga, time. A gente já volta a falar